Esse primeiro momento aí, o nosso beabá, hoje, 18 de maio, nós vamos ver o memorando de cannabis e a diretriz de segurança para o emprego operacional, beleza? Então nós vamos ter dois momentos aqui hoje. E rápido, tá? Não vou tomar seu domingo, não. O beabá aqui de doutrina operacional, para quem não me conhece aí, eu sou Diogo Fernandes e para quem me conhece também, eu sou Diogo Fernandes e a gente já inicia aí falando, obviamente, do nosso curso aí, graças a Deus tem crescido muito. Márcio Maldaz, mentoria preparatória aí, ok? Qualquer dúvida aí sobre o curso, não sobre essa aula, sobre o curso, é só chamar a gente lá. Essa marca tem que manter aí, você tem que bater o olho nela e saber que somos nós, beleza? Tá vindo novidade aí esse ano, hein? Vamos lá, professor Diogo Fernandes, doutrina operacional. Agora sim, alguma dúvida nessa aula aí? 319-8836-1394. Senhoras e senhores, peço que vocês tenham ou a apostila, ou papel e um caderno, né? Papel e caneta aí à disposição aí, só para a gente já anotando já alguns bizuzinhos aí. Bacana? Vamos aí dando andamento. Memorando 30070.2 de 2024, que vai trazer alguns, juntamente com o POP, né? Vai trazer alguns procedimentos policiais decorrente da descriminalização. Descriminalizou o porte de cannabis sativa para consumo pessoal. Foi um recurso extraordinário aí do STF, trazendo aí uma ocorrência de 2009, se eu não me engano, onde um camarada foi preso aí dentro da cela e tinha 3 gramas de maconha. Os agentes penitenciários à época socaram o tráfico no rabo deles lá, dele, né? E tá em cela ali, alguém vai ter que assumir, né? O BO, né? E aí colocaram esse mecânico lá. Não era santo, tá? Tava lá preso por 10 anos por roubo, mas teve que assumir. Isso aí no recurso extraordinário em 2022, 24, sei lá. O STF aí, ele, ele meio que pacifica, né? Até vir uma legislação até vir uma legislação do Congresso que vai determinar o que é usuário e o que é traficante, né? Então ele coloca ali 40 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas para diferir o usuário do traficante. Entretanto, isso é só uma referência, ok? É tão somente uma referência. Eu posso tranquilamente configurar tráfico com menos de 40 gramas tranquilamente. Assim como pode configurar o uso também acima de 40 gramas. Ok? Então vamos lá. Dando início aí, sempre anotando, senhoras e senhores. Sempre anotando. Esse lance de 40 gramas de maconha para consumo, tá? Ou 6 plantas fêmeas aí, é um dos critérios. Um dos critérios que vai diferenciar usuário de traficante. Entretanto, por si só, não é o bastante, né? Por si só, não configura taxativamente um crime de tráfico, por exemplo, se ele está com mais de 40 gramas. Por isso, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, não é imprescindível para o polícia pesar. O polícia não vai ter que andar com uma balança de precisão para pesar essa droga aí. Tranquilo? Com essa decisão do STF, anotou isso aí? Não é obrigatório pesar a droga. O PM não, tá? Quem vai pesar é lá para Polícia Judiciária, tá? O porte de drogas para consumo, o porte de maconha, o porte de maconha, aqui tá de drogas, né? O porte de maconha para consumo deixa de ser crime e agora passa a ser um ilícito administrativo, ok? Mas a droga deixou de ser ilegal? Não. Maconha é ilegal ainda, ok? Entretanto, é um ilícito administrativo. Já era despenalizado, né? Era despenalizado. Você tinha algumas outras medidas a ser adotada lá no artigo 28, né, da 11.343, da CISNAD, e, inclusive, com essa decisão aí, o lance de prestação de serviço deixou de existir, né? Agora, ou é uma advertência do juiz, ou o cara vai assistir palestra lá. Senhoras e senhores, quem vai aplicar multa, quem vai aplicar a sanção do ilícito administrativo é o juiz, tá? Não tem um white de maconheiro, não, tá? Não é o policial que vai aplicar essa sanção, não. É o juiz lá, ok?
O recurso extraordinário é tão somente para o artigo 28 do SISNAD. Ele não abarca o artigo 290 do CPM, né, que vai falar lá sobre o porte de drogas ali pelo polícia ali, quando estiver em curso no artigo 9º do CPM, ok? Quando for crime militar. Então, porte de drogas ali no Elisan, em serviço ali, continua para o polícia. Normal, ok? Esse porte para consumo, ele passa a ser, então, ser presumido. Se o cara está portando maconha e não há circunstância que coloque ele como traficante, via de regra, ele é usuário. Se não houver nenhuma outra circunstância que o qualifique como tráfico, ele é usuário. E usuário ilícito administrativo, ok? Apreende a droga, faz o boletim de ocorrência lá. Por que boletim de ocorrência? Não cabe REDS TC. Não cabe REDS TC, ok? Para usuário de maconha, não cabe REDS TC. Tranquilo? Então, em todas as hipóteses ali, a droga vai ser apreendida. Se não for vislumbrado alguma das situações aqui, ó, variedade de substância, instrumentos ali apreendidos, né, que vão qualificar um tráfico, por exemplo, balança de precisão, aquela agendinha, né, de controle que os caras têm, se não tiver ali para demonstrar que é tráfico, continua sendo usuário. Filmagens ali que o camarada tá traficando, alguma circunstância da apreensão, né, campana policial, acontece muito com o tráfico formiguinha, né, o cara tá com uma dolinha ali, 30 gramas, mas há ali circunstâncias ali que ele está fazendo tráfico, formiguinha, né? Ele está com 30 gramas de 2 em 2 minutos. Então, é o tráfico formiguinha. Já sabe onde ele está escondendo a droga ali e tal. Beleza? Então, tem que ter essas outras circunstâncias ali que vão determinar a traficância. Determinou a traficância, a mercância de drogas, aí sim, boletim de ocorrência por tráfico. Salvo engano, é isso aqui ainda. Índia 04033, por tráfico, beleza? Vamos lá. Mais cafezinho. Se tiver mais de 7 plantas, 7 ou mais plantas, independente se é macho ou fêmea, não é imprescindível para o policial definir, né, se é macho ou fêmea. Se tiver mais de 7 plantas, 7 ou mais plantas, tráfico, tráfico, beleza? Lembrando que a decisão do STF é somente para maconha. Se o camarada for apreendido com 15 gramas de cocaína, Índia 04028. O pessoal do QoS, QPE talvez não tenha tanto contato com as naturezas da DIAL, é usuário, tá? É usuário. Aqui nós temos a classe, o I é a classe, o 4 é o grupo e o 028 é o subgrupo, ok? A classe, ela vai determinar o bem juridicamente tutelado. O 04 é qual legislação que ela está inclusa, no caso aqui, 04 aqui é a lei de drogas, o SISNAD, 01 é Código Penal, tá? E 028 é o artigo em que está prevista dentro da lei aí, ok? É chamado de subgrupo aí, ok? Outras drogas, aprendeu com outras drogas aí, se for usuário, se houver circunstâncias ali determinando que o cara é usuário, tranquilo. Índia 04028. Se for tráfico, segue a linha, beleza? Lembrando aqui que nos casos que for Índia 04028, aí sim cabe REDS, tá? Usuário de outras drogas, cabe REDS. REDS TC. REDS TC, TCO. Cabe TCO. Maconha não cabe TCO. Usuário de maconha não cabe TCO. Usuário de outras drogas cabe, beleza? Aí tem uma informação lá no memorando, lá no POP também, que é de suma importância para vocês. Olha aqui, ó. Na primeira RPM, a CREDS TC, todo mundo sabe o que é CREDS TC, que já teve aula com o J. Pinheiro, né? É a central ali, no batalhão ou na região, vai depender como cada região, né, foi discricionário ali, foi dada autonomia às regiões
e aos batalhões para alinhar com suas comarcas como que seria feito o armazenamento, a cadeia de custódia das drogas apreendidas, dos materiais apreendidos. Então, cada região, cada batalhão tem a sua maneira ali para a entrega, né? A entrega que, inclusive, é uma das etapas da cadeia de custódia, para fazer essa entrega ao Poder Judiciário, a entrega dos materiais apreendidos, beleza? Apreendido com o Regs TC, com o TCO. Então, então no CREDS, o CREDS na primeira região, imagina, abordei o usuário de maconha. Ele está lá com 35 gramas. Não há circunstância que indique que ele está traficando, beleza? Olha, abordagem pessoal, abordagem policial. Se houver fundada suspeita, busca pessoal. Peguei as 35 gramas de maconha, tenho que apreender a substância, fazer um boletim de ocorrência de Índia 99.000, destinar o BO ao GCRIM normal, destino o BO ao GCRIM e levo o material para a CREGS. Ok? Isso aí é em toda Minas Gerais. A CREGS, a Central de Regs TC, a CREGS TC, a depender do que é alinhado na própria região, ela vai encaminhar esse material para o que foi alinhado. Alguns encaminham lá para o juizado, outros encaminham para a Polícia Civil, só que na primeira RPM, isso é taxativo, tá? Na primeira RPM é encaminhada ao Instituto de Criminalística. E sua prova vai perguntar isso, viu? Anote isso aí. Dando continuidade aqui, busca pessoal, senhoras e senhores, igualzinho está no artigo 244 do CPP, igualzinho está no nosso memorando de busca pessoal e fundada suspeita, beleza? Então a busca pessoal ela vai ser dada ali em três casos: no caso de prisão, no caso que houver fundada suspeita e quando ela for ali determinada ali na busca domiciliar, né? For determinada ali no MPA. Então aqui, resumindo tudo, resumindo todo o POP aí, nós temos os bisages, né? O fluxograma, na verdade, não é um fluxograma, né? Na verdade, é um mapeamento de processos. É um mapeamento de processos. O que que vai ter que se fazer, ok? Então, o que que vai ter que se fazer lá quando for encontrado drogas para consumo pessoal com adultos? Veja que eu falei drogas. Veja que eu falei drogas, ok? Primeira coisa, identifica se é maconha, apreende a droga. Se for maconha, se for maconha com adultos, se for maconha com adultos, BO de Índia 99.000, encaminha esse BO para o GCRIM, notifica o abordado a comparecer em juízo e tem que colocar lá no histórico lá da ocorrência, libera o abordado e encaminha o material para a CREDS. Beleza? O material é encaminhado para a CREDS. O BO é endereçado para o GCRIM. Beleza? Fechou. Acabou. Se for outras drogas com adulto, outras drogas, cabe regra TC, normal. Então, labra o TCO. Lembra que a gente está falando de consumo. Lavra o TCO. Com qual natureza? Índia 04.028. Outras drogas, viu, gente? Outras drogas. Tá? Ele é o usuário de outras drogas. Ele encaixa ali no, no, no no artigo 28 da CISNAD normal, ok? Se for outras drogas, mais maconha. Mais maconha. A natureza principal do REGS-TC vai ser o Índia 04028. A natureza secundária, Índia 99, se houver outras drogas, ok? Encaminha o REGS-TC para o GCRIM, notifica o camarada lá comparecer em juízo, libera, né, porque ele vai assumir o compromisso que ele vai comparecer e encaminha as drogas, todas as drogas para a CREDS. Entretanto, se dessa minha intervenção houver circunstância que indique tráfico de drogas, todas as providências vai ser conforme edial, né? Índia 04.033, salvo engano.
Se eu estiver enganado, alguém me corrige aí no chat. Ok? Isso aqui é para adultos. Agora, apresento para vocês todo o processo, né? Todo o mapeamento aí do que deve ser feito quando é encontrado com maconha ou então quando é encontrado com outras drogas e maconha. Beleza? Ah, Diogo, e se for só com outras drogas? Não, gente, aí não vai, né? O memorando, ele vem falar de maconha. Ele quer te falar de maconha. Aí você segue os passos aí, é, quando for só outras drogas. Beleza? Mas aqui fala de outras drogas mais maconha. O foco é maconha. Pó de drogas para consumo pessoal com adolescentes. Vamos lá. Mesma coisa, intervenção, identifica se é maconha, apreende o material e localiza o responsável pelo adolescente. Localiza o responsável pelo adolescente. Aí sim vem. É maconha? Se é maconha, BO Índia 99, destinado para o Ministério Público. O Ministério Público que vai destinar este BO para a vara da infância e juventude, né? Infância e juventude. Ok? O Ministério Público vai encaminhar isso. Mas o BO é encaminhado para o Ministério Público. Libera o adolescente para o responsável e aprende os materiais. Os materiais é apreendido e enviado para a CREDES. Ok? E essa CREDES, não pode esquecer isso, gente, porque trata-se de adolescente. A CREDES que vai encaminhar o BO para o Conselho Tutelar. A CREDES encaminha o BO para o Conselho Tutelar. Ok? Vamos lá. Se for outras drogas, lembra, né? Outras drogas mais maconha. Outras drogas mais maconha. Lavrar o BO, lembrando, ó, lavra o BO. Não existe RED-CC para adolescentes. Não existe RED-CC para adolescentes e crianças, beleza? Lavra o BO de consumo mesmo, Índia 04028. Por quê? Porque tem outras drogas inseridas, tá? Então nós vamos fazer o BO do crime e do ilícito administrativo. Somente a maconha foi, o porte para consumo de maconha foi descriminalizado. Ok? Vamos lá. Natureza secundária aí, Índia, 99 mil. O BO aí para delegacia especializada, porque tem outras drogas, tá? Materiais para a delegacia, encaminha o BO para o Conselho Tutelar. Agora eu pergunto para vocês, me manda aí no chat. Eu apreendo o menor, nesse caso, ou libero ele? Nesse caso, eu apreendo o menor ou libero ele? Responde aí para mim, chat. Excelente, Cris. Excelente, apreende aí. Apreende. Tá lá no artigo 28 lá, outras drogas. Normal, muito bom, Lucas. Não, libera para família, não. Aqui ele tá com outras drogas. Você libera para família, você libera para família quando for maconha. Aqui tem outras drogas junto com maconha. Beleza? Tem outras drogas junto com maconha. Então ele é apreendido e levado para delegacia normal, porque tem outras drogas. Quando for só maconha, libera. Quando for só maconha, libera. Porque o porte de maconha para consumo é ilícito administrativo. O porte de drogas, outras drogas sem ser maconha, continua sendo crime. Ah, Diogo, e por que o adulto você liberou e o menor você apreendeu? Porque o adulto coube a lavratura de TCO. E o TCO é isso. Notifica o cara comparecer em juízo. Se o cara sinalizar ok, a depender de como é na região, no batalhão do cara, ali na comarca, né? O camarada dá ok, libera o camarada ali, só faz ele assinar o termo ali de compromisso e acabou. Só que para adolescente não tem redes TC. Não existe TCO ainda para adolescente, né? Não existe, é para prova, é para prova. Porque tem uns caras aqui que vem aqui no privado, ô Diego, mas é que aqui a gente já tá lavrando aqui. Eu acho que tem poucos locais em Minas aí que tá lavrando BOC, acho que é BOC, boletim de ocorrência circunstanciado. Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos lá. E aí, encerrou. A CREDES encaminha. Ah, bom. Encaminha o BO para o Conselho Tutelar, normal, tem que encaminhar o BO para o Conselho Tutelar, tranquilo.
Encerra. E se for adolescente no tráfico de drogas, aí, conforme Dial aí, Índia 0, ó, Índia 33, Índia 0433. Índia 04033. Normal, ok? E aí tá processo, todo o processo aí, todo o fluxo aí, quando se trata de adolescente. E quando se trata de crianças, autores crianças, vamos lá, a intervenção. Identifica essa maconha, aprende material, localiza os responsáveis pela criança, beleza? O BO com a natureza do fato. Se for maconha, se for outras drogas. Normal. Se for maconha, só maconha, Índia 99. Se for outras drogas, Índia 04 028 ou 033, a depender da circunstância, beleza? BO para o Ministério Público que vai encaminhar esse BO para para a vara da infância e juventude, ok? Libera a criança para os responsáveis, encaminha todo o material para o CREDS ali e encaminha o BO para o Conselho Tutelar, ok? Tranquilamente? Se for encontrado, se for encontrado maconha, vamos ver o que dá aqui. Se for encontrado maconha com adulto e com adolescentes, você vai tomar as providências para o adulto e vai tomar as providências para o adolescente. O mesmo deveria ser com crianças, né? Maconha para consumo pessoal. Entretanto, o POP ele não veio prevendo essa parte, né? E quando foi encontrado outras drogas, na mesma circunstância fática, com adultos e crianças ou adolescentes, não esquecer outras drogas, tá? Não esquecer de fazer, vai ter que prender o adulto, não cabe, vai ter que prender o adulto por corrupção de menores, né? O artigo 244B, se eu não me engano, do ECA. Tem que prender ele por corrupção de menores. Tranquilo? Escreveu isso tudo? Pode ver que está muito tranquilinho, né? Está muito tranquilinho esse momento agora de manhã. Então, bora praticar, senhoras e senhores? Bora praticar? Vai começar o Show do Milhão. Vamos iniciar? A primeira questãozinha nossa aí, pode utilizar aí o chat aí. Se quiser mandar mensagem no chat privado, né? É só você abrir sua telinha aí do chat aí. Vai estar escrito aqui, ó, digite aqui a mensagem. Em cima dele tem um quadradinho azul, escrito Todes. Você marca só para mim aí. Você marca só meu nome aí, você consegue mandar aí no privado aí, beleza? Se quiser mandar aberto aí, fica à vontade também. Vamos lá, bora praticar então. O memorando 30070.2 trata dos procedimentos policiais decorrentes da descriminalização do porte de cannabis sativa para consumo pessoal. Verdadeiro ou falso? Taca aí na tela aí para nós, por favor. Muito bom, o pessoal já está respondendo aqui, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Decorrentes da descriminalização do porte de cannabis sativa para consumo pessoal. Muito bom. Excelente, excelente. Dois, após a decisão do STF, o porte de maconha para consumo pessoal continua sendo considerado crime. Viu, F? Digita aí na tela para nós. Boa, boa, boa. Falso, falso. Ok? O porte de maconha para consumo pessoal é um ilícito administrativo. Um ilícito administrativo. Muito bom. 3. O STF estabeleceu que a posse de até 40 gramas de maconha é um dos critérios para diferenciar usuário de traficante. Verdadeiro ou falso? O STF estabeleceu que a posse de até 40 gramas de maconha é um dos critérios para diferenciar usuário de traficante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, verdadeiro. Muito bom, senhoras e senhores. Muito bom, excelente, excelente, excelente. Muito bom.
Verdadeiro, tranquilaço aqui. 4. Se a quantidade de maconha apreendida ultrapassar 40 gramas, configura automaticamente o crime de tráfico. Boa, boa. Falso. Vai depender de outras circunstâncias fáticas. Ok? Gente, isso aqui tá parecendo um tio, mas é não, tá? É um acento circunflexo. É que o sargento não sabe escrever mesmo. Letra feia. Circunstâncias fáticas, beleza? Vamos lá. O policial militar é obrigado a pesar a droga apreendida. Verdadeiro ou falso? Falso, 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 falso. Muito bom, muito bom. Não precisa, né? Não é. A decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha se aplica ao artigo 28 da CISNAD. A decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha se aplica ao artigo 28 da CISNAD. Não, G não, Thiago. Não. G. É V ou F? Não começa a vacalhar o negócio. Ah, bom, agora sim. Muito bom. Verdadeiro, verdadeiro. Muito bom, muito bom. 7. 7. Em todas as hipóteses, a droga deve ser apreendida. Em todas as hipóteses, a droga deve ser apreendida. Verdadeiro ou falso? Joga aí na tela. Beleza. Verdadeiro, excelente, excelente, excelente. 8. A apreensão de 7 ou mais plantas de maconha, em regra, indica tráfico. A apreensão de 7 ou mais plantas de maconha, em regra, indica tráfico. Boa. Verdadeiro, né? Em regra, a apreensão de 7 ou mais plantas de maconha, em regra, indica tráfico. Beleza? Em regra, então não vai precisar das circunstâncias, tal. Em regra, 7 plantas é tráfico. Beleza? A decisão do STF sobre a descriminalização se aplica a todas as drogas. Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bom, senhoras e senhores. Somente a maconha. Somente a maconha. E 10. Em caso de TCO, o abordado deve ser notificado a comparecer em juízo. Cabe TCO? Em caso de TCO, o abordado deve ser notificado a comparecer em juízo. Cuidado, gente. Cuidado. A questão não está parando. Senhoras e senhores, cuidado, cuidado. Em caso de TCO, quais são os casos de TCO? Somente quando for outras drogas. Outras drogas. Então, quando houver outras drogas para adulto, vou ter que calibrar essa caneta de novo. Para adulto, ele tem que ser notificado a comparecer em juízo. Ô, Samira, valeu, obrigado, viu? Se eu estiver errando alguma coisa, você me fala aqui, tá? Entenderam? Em caso de TCO, só tem um caso que cabe TCO. Aliás, dois, né? Se for outras drogas com adulto e ele tiver com criança. Mas em casos de TCO, o abordado tem que ser notificado a comparecer em juízo. Tá verdadeiro, tranquilo. Entretanto, se for maconha, não cabe TCO. Ok? Se for maconha, não cabe TCO, somente para outras drogas. Tranquilaço? Senhoras e senhores,